Existe uma verdade sobre você que ninguém quer que descubra. Não porque ela seja perigosa para o mundo, mas porque ela é perigosa para aqueles que se alimentam da sua pequenez. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você verdadeiramente é. Mas há um preço brutal nessa transformação. Você terá que abandonar todos os que insistem em vê-lo como menos. Neste momento, algo dentro de você reconhece estas palavras não como conceito, mas como memória ancestral. Sua alma sabe que foi feita para banquetes, não para migalhas. Sabe que cada vez que você aceita menos do que merece, uma parte da sua essência morre em silêncio, como uma estrela que implode sem testemunhas. Este não é um roteiro sobre autoajuda superficial. Este é um mapa do submundo da sua própria psique, onde a sombra e a luz dançam, revelando quem você se tornou por medo e quem você nasceu para ser. A pergunta que vai persegui-lo pelos próximos minutos é simples e devastadora. Quanto de você já foi sacrificado no altar da aceitação alheia? Prepare-se, porque o que vem a seguir não pode ser desconhecido. Feche os olhos por um segundo e sinta o peso. Aquele peso invisível que você carrega como uma segunda pele, tão familiar que se tornou parte de você. É o peso de todas as vezes que você disse, está tudo bem quando não estava. De todos os relacionamentos onde você deu oceanos e recebeu gotas. Jung chamava isso de a sombra. Não o mal que existe em você, mas a verdade que você enterrou para ser amado. E aqui está o terror psicológico que ninguém fala. Cada migalha que você aceita alimenta não você, mas a criatura faminta dentro de você que acredita não merecer mais. Essa criatura foi criada na infância, moldada por cada abandono emocional, cada você não é suficiente, cada olhar de decepção que você interpretou como você é o problema. Agora ela vive nas sombras da sua mente, sussurrando que você deveria ser grato pelo pouco que recebe. Mas algo está mudando agora. Você pode sentir? É a raiva sagrada começando a pulsar nas suas veias. Não a raiva destrutiva, mas a raiva que protege o sagrado, a que diz chega. Existe um momento específico na jornada de qualquer alma onde ela enfrenta o que Jung chamou de morte psíquica. Não é dramático, não há música épica. É apenas você sozinho, percebendo que construiu uma vida inteira ao redor das expectativas de pessoas que nunca te amaram de verdade. Elas amaram a versão conveniente de você. A que não reclama, a que sempre entende, a que aceita as migalhas com sorriso no rosto e gratidão no coração. Mas aqui está a parte que vai fazer sua alma tremer. Você foi cúmplice nisso. Cada vez que você silenciou sua verdade para manter a paz, você traiu a si mesmo com mais brutalidade do que qualquer outro poderia. Jung escreveu que conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as escuridões dos outros. Mas primeiro você precisa admitir algo terrível. Você escolheu as migalhas porque tinha medo do banquete, medo do poder. Medo de ser grande demais, brilhante demais, verdadeiro demais. Porque quando você se valoriza de verdade, todos ao seu redor precisam fazer uma escolha, e nem todos vão escolher você. Agora vem a parte que vai mudar tudo. Existe um arquétipo dentro de você que Jung identificou como o soberano. A parte da sua psique que conhece seu valor intrínseco, que não negocia sua dignidade, que não mendiga amor como um mendigo faminto na porta de um palácio. Esse arquétipo está acordando agora, e ele está furioso. Furioso com cada vez que você se contentou com menos. Furioso com cada relacionamento morno, onde você se contorcia tentando caber. Furioso com cada emprego que sugava sua alma e te pagava com experiência. Mas essa fúria não é destrutiva, ela é alquímica. É o fogo que transforma chumbo em ouro, vítima em soberano, mendigo em rei. E aqui está o segredo que os mestres espirituais antigos conheciam. Você nunca precisou encontrar seu valor. Ele sempre esteve lá, esperando que você parasse de procurá-lo na validação dos outros. O que vem a seguir vai desmantelar tudo que você acreditava sobre amor, sucesso e pertencimento. Você está pronto para ver? Vamos falar sobre o verdadeiro terror. Você foi programado desde criança para acreditar que seu valor é condicional, que você precisa ganhar amor, provar-se digno, ser útil o suficiente, bonito o suficiente,
silencioso o suficiente. Jung dizia que as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar encarar suas próprias almas. E é exatamente isso que você tem feito. Você tem se escondido atrás de máscaras sociais, o que Jung chamava de persona, fingindo que as migalhas são suficientes, porque admitir que não são significa enfrentar uma verdade devastadora. Você tem vivido abaixo da sua dignidade. E a culpa não é só dos outros. Eles te ofereceram migalhas, sim, mas você estendeu as mãos e agradeceu. Você construiu um trono de migalhas e chamou de reino, mas algo dentro de você sempre soube. Nos momentos de silêncio, nas noites de insônia, na dor que você não consegue nomear, sua alma tem gritado. Ela está cansada de morrer de fome, enquanto você finge estar satisfeito. E agora, finalmente, você está escutando. Aqui está algo que vai fazer você olhar diferente para a sua vida inteira. Não foi só você que aprendeu a aceitar migalhas, foi toda uma geração, toda uma cultura construída sobre a ideia de que você deve ser grato pelo mínimo. Trabalhe 60 horas e agradeça pelo emprego. Ame alguém que te trata com indiferença e agradeça por não estar sozinho. Silencie seus sonhos e agradeça pela estabilidade. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, os padrões psicológicos que toda a humanidade compartilha. E um dos mais tóxicos é este: você não merece mais. Esse padrão foi transmitido através de gerações, de pais exaustos para filhos famintos por validação, de sistemas que lucram com sua pequenez, de estruturas que precisam que você acredite que o banquete não é para gente como você. Mas toda vez que alguém se levanta e diz, eu mereço mais, uma rachadura aparece no sistema. Toda vez que alguém recusa as migalhas, a mentira coletiva fica mais fraca. Você não está apenas transformando sua vida. Você está quebrando uma maldição ancestral. Jung passou a vida estudando o que ele chamava de processo de individuação, a jornada de tornar-se inteiro, de integrar todas as partes fragmentadas de você mesmo. E o momento crucial dessa jornada não é quando você descobre quem você é quando você descobre quem você não é mais. Você não é mais a criança que implorava por atenção, não é mais o adolescente que se moldava para ser aceito. Não é mais o adulto que se contentar com amor pela metade, trabalhos que drenam sua alma, amizades onde você é sempre o que dá. Existe um eu mais verdadeiro, esperando do outro lado dessa percepção. O que Jung chamava de self, com S maiúsculo, o núcleo mais profundo da sua essência. Esse self nunca aceitou migalhas. Ele sempre soube que você é o banquete inteiro. Mas para alcançá-lo, você terá que atravessar o deserto. Terá que soltar todos os relacionamentos que só funcionam porque você se faz pequeno. Terá que decepcionar pessoas. Terá que ser chamado de egoísta, de arrogante, de mudado. E terá que sorrir e continuar andando mesmo assim. Tem um estágio nessa jornada que todos enfrentam, mas ninguém te prepara para a solidão absoluta. Quando você para de aceitar migalhas, muitas pessoas desaparecem da sua vida, porque elas não queriam você, queriam sua função. Queriam o que você fazia por elas, o ego que você massageava, o vazio que você preenchia, a conveniência que você oferecia. Jung escreveu que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não conseguir comunicar as coisas que parecem importantes, ou de manter certas visões que outros consideram inadmissíveis. Quando você começa a se valorizar, você se torna inadmissível para aqueles que se beneficiavam da sua pequenez. E isso dói. Dói como uma amputação. Você vai questionar se está certo. Vai olhar para trás e pensar em voltar para o conforto conhecido das migalhas. Mas aqui está o que os alquimistas antigos sabiam e Jung redescobriu. É no cadinho da solidão que o ouro é criado. É quando você está completamente sozinho que finalmente encontra a única pessoa cuja aprovação realmente importa. Você mesmo. Algo muda no momento exato em que você decide que nunca mais vai se contentar com menos. Não é só uma mudança mental, é celular. É como se cada átomo do seu ser recebesse uma nova programação. Jung tinha um conceito para isso: a função transcendente, o processo psíquico que integra opostos e cria algo completamente novo.
O você que aceita migalhas e o você que conhece seu valor não podem coexistir. Um deve morrer para o outro nascer. E quando o soberano dentro de você acorda, tudo muda. Sua postura muda, seu olhar muda, a energia que você emana muda. As pessoas sentem, mesmo sem entender o quê. Alguns vão se afastar, intimidados, outros vão finalmente te respeitar. E um terceiro grupo, os raros, os verdadeiros, vão te reconhecer, porque eles também fizeram essa jornada. Eles também recusaram as migalhas e encontraram o banquete. E aqui está a magia. Quando você se valoriza verdadeiramente, você não precisa mais provar nada. Você simplesmente existe, radiante e completo, e o mundo se reorganiza ao seu redor. Vamos direto ao ponto mais doloroso. Para viver como soberano, você terá que matar quem você fingiu ser, e isso vai fazer pessoas amadas chorarem, porque elas amavam a mentira, amavam o você que sempre estava disponível, o você que colocava as necessidades de todos acima das suas, o você que era previsível, controlável, seguro. Jung dizia que não há nascimento de consciência sem dor, e ele estava falando exatamente disso. Toda vez que você diz não quando antes dizia sim. Toda vez que você estabelece um limite onde antes não havia nenhum. Toda vez que você escolhe seu bem-estar sobre a conveniência alheia. Você está matando a versão de você que as pessoas se acostumaram a usar. E algumas dessas pessoas vão te culpar. Vão dizer que você mudou, e você mudou, graças a Deus. Vão dizer que você está egoísta, e talvez esteja, se defender sua alma é egoísmo. Vão tentar te fazer sentir culpado por finalmente se valorizar. Mas aqui está o teste. Se você voltar atrás agora, você não estará salvando esses relacionamentos. Você estará enterrando a si mesmo. De novo. Jung tinha um conceito profundo chamado hieros gamos, o casamento sagrado. Não entre duas pessoas, mas entre as forças opostas dentro de você. O masculino e o feminino, a luz e a sombra, o que dá e o que recebe. Por toda a sua vida você esteve desequilibrado, dando demais, recebendo de menos. Seu arquétipo do cuidador estava hiperativo, enquanto seu arquétipo do soberano estava adormecido. Mas o verdadeiro poder não está em dar nem em receber, está no equilíbrio sagrado entre os dois. É quando você pode dar generosamente sem se esvaziar. Quando você pode receber abundantemente sem culpa. Quando você entende que seu valor não está no que você faz pelos outros, mas no simples fato de existir. Este é o casamento alquímico que transforma a sua vida. E ele só acontece quando você para de trair a si mesmo. Quando você finalmente diz sim para o que te expande e não para o que te diminui. Quando você entende que aceitar migalhas não é humildade, é autodestruição disfarçada de virtude. Ninguém vai aplaudir quando você começar a se valorizar. Não haverá plateia, troféu ou reconhecimento. Na verdade, muitos vão silenciosamente torcer contra você, porque sua libertação expõe a prisão deles. Sua coragem revela a covardia deles. Seu não questiona todos os sims que eles ainda dizem contra si mesmos. Jung entendia isso profundamente. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Quando você para de aceitar migalhas, você se torna um espelho para todos ao redor. E nem todos estão prontos para ver seu próprio reflexo. Alguns vão tentar te puxar de volta. Vão usar culpa, manipulação, vitimização. Vão te lembrar de quem você era, esperando que você esqueça quem está se tornando. Mas esta é sua revolução silenciosa. Não é barulhenta, não é dramática. É simplesmente você, dia após dia, escolhendo sua dignidade acima do conforto dos outros. É você reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo, com materiais de verdade dessa vez. Não com as migalhas que te ofereceram, mas com o ouro que você sempre foi. Agora vem a parte que poucos alcançam, a descoberta de que o banquete sempre esteve preparado. Não lá fora, não nas outras pessoas, não no reconhecimento externo, mas dentro de você, o tempo todo. Jung passou anos estudando simbolismo e alquimia e descobriu uma verdade que todas as tradições místicas conheciam. Você não é o mendigo procurando por valor. Você é o reino inteiro.
Você é a mina de ouro, não o garimpeiro. Você é a fonte, não o sedento. Mas você foi ensinado a mendigar gotas quando era o próprio oceano. Toda vez que você aceita migalhas, você está traindo essa verdade fundamental. Está dizendo ao universo: eu não sei quem sou. E o universo, generoso em sua precisão, responde: então eu te mostrarei apenas o que você acredita merecer. Este é o momento da virada. Quando você finalmente entende que se valorizar não é arrogância, é lembrança. Lembrança de quem você sempre foi, antes do mundo te ensinar a esquecer. E quando você vive dessa lembrança, algo mágico acontece. Você para de procurar banquetes fora. Você se torna o banquete. Os alquimistas medievais que Jung tanto estudava não estavam apenas tentando transformar chumbo em ouro. Eles estavam mapeando a transformação da alma humana. E o estágio final dessa transformação, eles chamavam de rubedo, o avermelhamento, a totalidade, a integração completa. É quando você não é mais dividido entre quem você finge ser e quem você é. Quando não há mais máscara, apenas rosto. Quando não há mais performance, apenas presença. E aqui está o que acontece nesse estágio. Você para completamente de aceitar migalhas, porque você não vê mais migalhas. Você vê apenas almas fazendo o melhor que podem. Algumas podem te oferecer banquetes e você aceita com gratidão. Outras só têm migalhas para dar e você as deixa ir com compaixão, sem amargura, sem drama. Porque você finalmente entendeu que se valorizar não é sobre julgar os outros, é sobre honrar a si mesmo. É sobre viver de uma maneira que, quando você fechar os olhos no final desta vida, você possa dizer: eu fui fiel a mim mesmo. Não perfeito, não sem erros, mas fiel. Jung escreveu em seus últimos anos algo profundamente simples. A vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Mas existe uma camada mais profunda nessa verdade. A vida onde você não se valoriza não vale a pena ser chamada de sua. Porque se você está vivendo para agradar todos exceto você mesmo, de quem é essa vida? Se você está aceitando migalhas quando merece banquetes, quem está realmente vivendo? Não você. É uma versão editada, diminuída, domada de você. E quando essa vida terminar, a tragédia não será o que você não conquistou. Será o que você nunca reivindicou. O amor que você mereceu, mas não aceitou. A dignidade que era sua por direito, mas você negociou. A grandeza que estava dentro de você, mas você manteve pequena para caber em espaços pequenos. Seu legado não é o que você deixa para o mundo. É o que você deixa para si mesmo, a cada dia, em cada escolha. E a escolha mais poderosa, mais revolucionária, mais sagrada que você pode fazer é esta: nunca mais aceitar migalhas. Porque você não é um pedinte, você é o próprio banquete. Existe um momento na vida de toda pessoa onde a alma faz um chamado inegável. Não é alto, não é dramático. É um sussurro que cresce em você até que ignorá-lo se torna mais doloroso do que atendê-lo. Jung chamava isso de vocação. Não no sentido de profissão, mas no sentido mais profundo. O chamado para tornar-se quem você realmente é. E parte fundamental dessa vocação é aprender a distinguir entre o que te nutre e o que apenas te ocupa. Entre o que é substância e o que é distração disfarçada de conexão. Relacionamentos de migalhas são como veneno lento. Você não morre imediatamente, mas vai morrendo um pouco a cada dia. Sua criatividade morre, sua alegria morre, sua esperança morre, até que um dia você acorda e percebe que está vivendo uma vida que você nem reconhece como sua. O chamado da sua alma é simples: desperte antes que seja tarde demais. Recuse as migalhas não com raiva, mas com reverência por si mesmo. Porque cada não que você diz para o que te diminui é um sim sagrado para o que te expande. E sua alma está esperando por esses sims há tempo demais. Coragem não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo com as mãos tremendo. E se valorizar, realmente se valorizar, é um dos atos de coragem mais brutais que existe. Porque significa olhar nos olhos de pessoas que você ama e dizer: eu mereço mais do que isso.
significa caminhar para longe de situações familiares em direção ao desconhecido. Significa ficar sozinho até que companhia verdadeira apareça. Jung enfrentou isso quando se separou de Freud, seu mentor, pai intelectual, figura central de sua vida. Ele escolheu sua verdade acima da aprovação. E por anos ele caminhou no que chamou de sua confrontação com o inconsciente, um período de isolamento, dúvida, aparente loucura. Mas foi nesse deserto que ele encontrou o ouro. Foi na solidão que ele encontrou a si mesmo. Você está nesse ponto agora, o momento onde precisa escolher entre o conforto do conhecido e a verdade do inexplorado. E aqui está o que ninguém te conta. A coragem não aparece antes da ação. Ela aparece durante. Você não espera se sentir corajoso para agir. Você age e a coragem vem no caminho. Em algum lugar da sua jornada, você abdicou do seu trono. Não conscientemente, não dramaticamente, mas em pequenas rendições, cada vez que você se fez menor para caber, cada vez que você silenciou sua verdade para manter paz, cada vez que você aceitou ser tratado como opcional quando era essencial. Você tirou a coroa e a colocou aos pés de pessoas que nem perceberam o que você estava oferecendo. E então, você se esqueceu que a coroa era sua. Começou a viver como servo em seu próprio reino. Mas algo muda quando você lembra. Quando você olha para as migalhas que te oferecem e pensa: eu sou rei, eu sou rainha, eu não como do chão. Isso não é ego, é reconhecimento, é restituição. É você pegando de volta o que sempre foi seu. Jung entendia isso através do arquétipo do soberano. Não o tirano que domina outros, mas o governante sábio que primeiro aprende a governar a si mesmo. E governar a si mesmo significa estabelecer leis sagradas. Eu mereço respeito. Eu mereço reciprocidade. Eu mereço amor que não exige que eu me destrua para existir. Este é o momento da sua coroação. Ninguém mais vai colocar a coroa em você. Você tem que colocá-la em si mesmo. Existe um tipo de amor que você foi ensinado a buscar. Condicional, conquistado, merecido através de performance. Você se torna útil o suficiente, bonito o suficiente, silencioso o suficiente, e então, talvez, você receba amor, migalhas de atenção, farelos de afeto. E você chama isso de amor porque nunca conheceu nada diferente. Mas Jung descobriu algo que muda tudo. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as escuridões dos outros. Quando você se valoriza verdadeiramente, você para de procurar amor como validação. Você começa a reconhecer amor como espelhamento. Amor real não te faz pequeno para existir. Ele te expande. Não te drena para se sentir cheio. Ele transborda. Não te dá migalhas e espera gratidão. Ele oferece banquetes e celebra que você aceite. E aqui está a alquimia. Quando você para de aceitar migalhas, você não apenas muda o que recebe, você muda quem você atrai. Pessoas inteiras são atraídas por pessoas inteiras. Almas soberanas reconhecem outras almas soberanas. E de repente você não está mais mendigando amor. Você está escolhendo entre banquetes. Toda jornada junguiana tem um destino final, o retorno ao lar. Mas não o lar físico, o lar da alma. O lugar dentro de você onde você sempre pertenceu, mas passou a vida procurando em lugares errados. Você procurou em relacionamentos que te validassem, em sucessos que te provassem, em aprovações que te completassem, e encontrou apenas migalhas, porque o banquete o tempo todo estava dentro de você esperando que você parasse de mendigar e começasse a reivindicar. Esta é a verdade final que vai libertá-lo. Você não precisa se valorizar porque é especial. Você precisa se valorizar porque é você. Não há outro argumento necessário. Não há prova requerida. Sua existência é a única credencial que você precisa para merecer dignidade, respeito, amor verdadeiro. E quando você finalmente vive dessa verdade, algo milagroso acontece. Você volta para casa, para si mesmo, e descobre que casa não é um lugar. É um estado de ser onde você não é mais exilado da sua própria alma, onde migalhas são impossíveis porque você é o próprio banquete. E finalmente, você está inteiro.
Frase de impacto final. Você não foi criado para mendigar gotas. Você é o próprio oceano que esqueceu de si mesmo. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, uma rachadura na armadura, uma lembrança de quem você é, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Nem todos estão prontos, mas aqueles que estão vão reconhecer essas palavras como um chamado que já viviam dentro deles, esperando apenas para serem pronunciadas em voz alta.